Fala, eu sou o Lucas. Fala, seu Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal Canabola, mais um vídeo de torcidas. Dessa vez sobre o Racing, time da Argentina, de Avellaneda. Então aparece a vinheta. Bom, o Racing tem cerca de 3,5 milhões de torcedores. Na Argentina, esse número de torcedores é abaixo apenas do Boca e do River, que são os dois maiores clubes da Argentina. Pois é mais ou menos a mesma faixa de torcedores que tem Independiente, o maior rival, também de Avellaneda, e o São Lourenço. E esses são os 5 maiores clubes da Argentina, né? Os 5 grandes, com os 5 mais tradicionais mesmo. E aí depende muito de pesquisa para pesquisa, mas é sempre eles estão variando entre o terceiro e o quinto lugar. Às vezes, quase sempre em quarto, atrás do River, do Boca e do Independiente. Mas é sempre aí, em terceiro, quarto ou quinto. Porque os dois de Buenos Aires tem muito, mas tem mais de 10 milhões. E nesses aí mais ou menos 3,5 milhões. E aí depende de pesquisa para pesquisa quem fica em terceiro, quarto e quinto. É torcida sofredora, é? Eu nunca ouvi falar. São os 5 maiores times esses. Boca e River realmente são mais conhecidos, são mais fortes, mais populares, porque são da capital, né, de Buenos Aires. Aí tem os dois de Avellaneda, o Racing e o Independiente. São Lourenço eu não sei de onde é. Enfim. É do Papa. É do Papa. E eles dois, o Racing Independente, o Independiente é o maior campeão da Libertadores, né? Então ele consegue se destacar muito nisso e o Racing é o rival deles. La Guardia Imperial é a principal barra. É a principal barra brava do Racing. Barra Brava que é tipo uma torcida organizada, não é exatamente a mesma coisa, porque acho que a principal diferença é que, tipo, vamos pegar aqui, por exemplo, a Ceará Amor. Ela é muito exaltada pela torcida e ela mesmo se auto-exalta muito. Tem bandeirão do Urubu da Ceará Amor, tem essas coisas, tem camisa oficial da Ceará Amor, bandeirão da Ceará Amor, essas coisas. A Barra Brava não, é uma coisa desse estilo, é como se fosse organizada, mas ela não tem muita coisa, não é praticamente nada voltada para ela em si, é só pro clube. Elas fazem praticamente a mesma coisa, mas não tem uma camisa da La Guardia Imperial, por exemplo. É só músicas pro time e basicamente isso. E ela é conhecida também como La Número Uno. E foi fundada em 1958. La Guardia Imperial tem algumas amizades entre barras bravas, né? Como a torcida do Gimnasia La Plata. Também tem a amizade da geral do Grêmio. Também é uma barra brava aqui no Brasil, né? E da La Guardia Albiroja Sur, do Independiente Santa Fé de Bogotá. Há as inimizades que também tem, né, entre as barras bravas. Uma delas é do principal rival, né, a La Barra del Rojo Independente. Do Independente. Pois é, além do principal rival, também tem os outros argentinos, os outros grandes todos. Enfim, Los Borrachos del Tablón, do River Plate. A Doce, do Boca Juniors. E La Gloriosa de Buteler, do São Lourenço. Então é isso. Pode ter inimizade. Mas principalmente com o Independiente, é óbvio. São da mesma cidade, são os rivais. Mas também
É aquilo, né? Vocês têm 5 grandes times na Argentina e todos meio que têm sua rivalidade entre os 5. Tanto que, por exemplo, até um dia desse, quando 2014, né, que o São Lourenço foi campeão das Libertadores. Em 2014 o São Lourenço foi campeão da Libertadores. Eu acho que é CASL, né? Clube Atlético São Lourenço. E lá na Argentina os outros 4 chamavam de Clube Atlético Sem Libertadores. Eles têm uma rivalidade entre os 5. Mas é claro que a mais forte é com o Independiente, que o estádio inclusive é bem pertinho um do outro. É isso, principalmente com o Independiente, mas também com as barras bravas dos outros, todos grandes da Argentina. Os principais... Um dos principais motivos para a torcida do Racing ser muito conhecida, muito famosa, é pela sua fidelidade. É conhecido como a torcida mais fiel da Argentina. Essa fidelidade que é muito mostrada, foi muito mostrada nos 2 anos em que o Racing estava na Série B. Que teve todos os recordes de público na Argentina em todas as divisões. Quando o Racing caiu para a Série B, passou 2 anos na Série B, tinha média de público maior do que os times que estavam na Série A, do que todos os times da Argentina, no futebol argentino nesses 2 anos. Então é isso. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Em 1999, o Racing acumulava uma dívida na casa de 30 milhões. 4 mais 4. Olha pra mim. 4 mais 4. Fala ligeiro. 5. Acertou. Em 99, o Racing acumulava uma dívida na casa dos 30 milhões de dólares. A justiça argentina já havia constatado a quebra do clube quando decretou a falência. Quando a instituição decretou a falência no dia 4 de março daquele ano. O clube deixou de existir. Foi o que falou a Liliana Ripoll, síndica eleita pela justiça, para administrar o processo de falência do Racing. Então, a síndica falou, o Racing não existe mais. A torcida deixou? Não. A torcida lotou a sede de Avellaneda, não se conformou com aquela situação. O clube que eles tanto amavam simplesmente deixou de existir, como disse a síndica eleita pela justiça para administrar o caso, né? E não iam poder torcer nenhum, que é inimigo de tudinho. Protestos e agressões ao ex-presidente Daniel Lalin marcaram a noite mais triste da história do clube. Só que aí o que acontece? Dia 7 de março, 3 dias depois, tinha jogo. Se ainda existisse o time. O Racing, antes de ser declarado extinto, tinha um jogo marcado contra o Talheres no dia 7 de março. E a torcida do Racing ignorou tudo que aconteceu e disse bora pro jogo. E lotou ao cilindro, mesmo sabendo que ninguém ia jogar, ninguém ia entrar em campo. E tipo, o time não existia. Mas a torcida tava lá, lotando o estádio pro jogo que não existia. De 30 mil torcedores naquela tarde histórica. E aquilo ali já era a primeira das pequenas conquistas que estavam vindo naquele momento difícil. Dias depois, a justiça reverteu o caso, reverteu a decisão e deu uma nova chance para o Racing se reerguer. O processo judicial sobre a falência do Racing foi encerrado em 2008. Desde 2009, 7 de março,
que foi o dia que decretaram a falência. Não? Foi qual? Esse dia aí. 7 de março. Desde 2009, 7 de março, que foi o dia que houve toda essa reversão, é tratado pelo clube como o dia de Íntia de Racing. Que é dia da torcida do Racing. Exato. Os passos foram dados. A torcida impediu que redes sociais fossem pioradas e o time voltou a campo e brigou para não cair nos campeonatos seguintes. Poucos as coisas se organizaram. Em dezembro de 2000, a Blanque Celeste S.A., que foi uma sociedade anônima criada pelo empresário Fernando Martim, passou a administrar o Racing. Em 2001, só 2 anos depois de ter sido extinto pela justiça e depois ter revertido o caso, o Racing entrou no torneio Clausura sem muitas pretensões, mas ainda chegou às últimas rodadas com chance de título, surpreendendo todo mundo. O time treinado por Reinaldo Mostaza Merlo. 7 de dezembro, o país, né, a Argentina, estava vivendo uma crise muito grande, maior inclusive do que a do Racing, e os torcedores voltaram a lotar o El Cilindro. Só que, diferente de 2 anos antes, que foi para prestigiar um jogo que não aconteceu, foi para prestigiar um título nacional que veio depois de 35 anos que o clube não conquistava. O time passou 33 anos. Tava 33 anos na fila, em uma crise horrível, quase para deixar de existir. Aí, 2 anos depois, o time é campeão. Tudo isso por causa da torcida, né? Porque se não tivesse tido tudo o que aconteceu, óbvio que a agressão também não pode ser glorificada, mas num geral a torcida fez bem pro clube. Num geral, a torcida fez um bem pro clube. O clube não morreu. Pois é, o Racing empatou com o Vélez por 1-1 e garantiu a taça lá na casa do Vélez. Mas o estádio do Racing lotou. Quem não pôde assistir o jogo ao vivo, assistiu lá. Depois o jogo do título do Racing, que não vinha há 35 anos. Então tudo isso por causa da mobilização da torcida que não deixou o time falir. Então é isso. Impressionante. Deixa nos comentários qual é o teu time que tu quer que a gente fale nesse quadro sobre a torcida dele. E tchau. Tchau. Você gostou desse vídeo? Então você gostou dele nas redes sociais. Twitter, @obosquim, Instagram, obosquim, podcast CarraraCast, canal no YouTube, o Mil Grau. Caso você queira contratar ele para editar seu vídeo, e-mail para contato é joãobosconeto2005@gmail.com. Repetindo, joãobosconeto2005@gmail.com. Então esse é o vídeo, obrigado pela sua audiência. Valeu, falou.